E agora o exercício, então, Então, escreva um texto descritivo, narrativo ou dissertativo, de acordo com o modelo do almanaque. Você tem 15 minutos e o limite de espaço dessa página para fazer a tarefa. Então, olha só, o modelo dissertativo, ele precisa ter o tema, a premissa, um problema e algum argumento que você vai usar para justificar essa premissa, né? O modelo dissertativo gira em termos de argumentos que confirmam ou desconfirmam a premissa. Um modelo narrativo, vocês precisam contar uma história com pelo menos um personagem que tenha um narrador, né? E que descreva o cenário, o personagem e tenha uma situação inicial e uma conclusão. E na descrição, a gente tem que olhar o lugar e as características, incluindo, né, ação, movimento, como, as falas, e é isso aí. E vamos lá, mãos à obra. Vamos lá? Vamos começar com os rapazes agora. Quem é que vai ler para mim? Qual é o lugar? Vamos lá, tem um narrador? Qual o tipo de narrador? Primeira pessoa, muito bem. Tem o lugar? Qual o cenário? Não, manhã ensolarada de verão não é cenário. O que ali, aonde ali se encaixa a manhã ensolarada de verão? Tempo. Qual é a situação inicial? Isso, numa manhã ensolarada de verão, eu e minha esposa fomos visitar um amigo. Qual é a perda? O amigo estava dormindo, é a perda. E qual a conclusão? Ele volta para o Rio. Os não se encontram é uma consequência da conclusão. A conclusão é ele volta. Como é que termina a história? Ele voltou para o Rio sem encontrar o amigo. Muito bom, Paulo. Podia ter descrito um personagenzinho aí no meio e tal. Esse meu amigo que dorme pra caramba, né, é um bêbado, devia ter saído no dia anterior, sabia que eu ia. Pô, podia ter dado mas tá muito bom. O que você fez, Jonas? Narrativa. Vamos lá. Ele escreveu uma narrativa? Tem o lugar? Não. Tem personagem? Não, não tem. Tem o narrador, tudo bem. Primeira pessoa. Não tem a situação inicial clara, gente. Cenário? Tem lugar? Jonatas, você não escreveu. O seu problema é que você não escreveu uma narrativa. Apesar de você estar contando alguma coisa, você não pegou nenhuma coisa da narrativa. Por quê? Porque você escreveu uma dissertação. Você dissertou sobre ir ou não ir. Você deu os prós e os contras. Você tem uma premissa, quero ir, ou preciso ir, ou tenho a oportunidade de ir. E você falou sobre por que você quer ir e por que você não quer ir. Ou seja, nós temos todos os elementos, só que do modelo dissertativo. Um tema, a viagem para fora, a premissa, vai ser bom para eu ir, o problema, e se eu não falar a língua. Olha só, vocês estão vendo que isso é uma coisa importante, gente. Vocês têm 15 minutos, vocês têm que conseguir fazer em 15 minutos. 15 minutos é mais do que suficiente. 2 minutos é mais do que suficiente para fazer. Então, parte do exercício conseguir terminar dentro do tempo. O que você tem que fazer? Gastar os primeiros 5 minutos pensando qual a situação inicial, qual a conclusão, qual o personagem que eu vou botar, tal. Você não tem que sair escrevendo. Ele escreveu uma narrativa? Escreveu. Vamos ver então. Tem personagem? O narrador é que tipo de narrador? Terceira pessoa total. E é total em todos os sentidos. Só ela está falando e ela parece conhecer toda a verdade. Qual lugar? Mundo, universo. Tem o cenário? Não tem o cenário descrito. O lugar pode ser Brasil, já é um lugar suficiente. Tem nome, idade e sexo do personagem, inclusive tem o personagem em 2 momentos da vida, né? Em 2 tempos. Qual é a situação inicial? Essa eu quero ver.
Por que ela falou do aeromodelo? Foi para dar a situação inicial? Não. Para justificar a paixão dele. Na hora que ela fala, desde que ele tinha 4 anos de idade, que ele ganhou o primeiro avião, ela está preparando para a situação inicial. Mas a situação inicial não é essa, é o alistamento. Se for descrever no modelo tem, mas acabou. Como é que é essa história? Queria ser piloto, mas tinha miopia. E sim, você tem uma conclusão, tá? Como é que é a sua última frase? Seu sonho de ser piloto se esvaiu sobre os dedos, concluiu. É trágico, né? Um fim trágico, mas quase uma tragédia grega. Agora, olha só como cada um, por exemplo, eu tenho um amigo que eu conheci quando eu estava no colégio, que 2 amigos meus do colégio largaram o 2º grau e foram fazer escola de pilotos em Barbacena, de cadete era em 2º grau ainda, né? E depois, antes de ir para a academia da Força Aérea, que é o 3º grau. E aí, o único deles que era realmente, que queria mesmo ser piloto, que foi para a Força Aérea, morreu logo depois num acidente, num treinamento, num acidente de helicóptero. Então, uma história dessa tem um significado para mim, ou seja, a minha viagem pessoal com essa história é completamente diferente de vocês, intenção do leitor, tá? Que não tem nem a ver com o problema do texto, da narrativa do texto em si. Queria ser piloto, mas tinha miopia. Vocês verem como não tem interpretação, não dá para a gente interpretar a história dela. Mas será que isso é uma metáfora para todas as pessoas no mundo? O cara queria ser jockey, mas não sabia andar de cavalo, tinha medo de cavalo. Não tem uma metáfora, né? Rapaz, ganha o avião, é apaixonado por isso. Vamos lá, mais um. Ribamar. Perda ou ruptura, porque é alguma coisa que quebra a situação inicial. Pode ser, não é necessariamente uma perda no sentido de alguma coisa que vai fazer falta, mas ela é uma perda no sentido de desequilibrar. Ela desequilibra a situação inicial. Na verdade, você começou a história. A sua história começa... Você levou um tempão descrevendo a situação inicial, parecido com o que a Clarissa fez. Na hora que ela fala do menino que tinha 8 anos, que tinha 4 anos, ganhou o primeiro avião, ela tá caracterizando a situação inicial. Que não é uma coisa ruim, não tem um problema. Seguindo essa daqui, você tinha que dar a conclusão. Desculpa, a resolução, né? A resolução. Na hora que ele termina dizendo o avião não chegou, a situação inicial, qual é a situação inicial? A situação inicial é menino apaixonado por aviões, quer ver seu primeiro avião na inauguração do aeroporto. Qual é a perda? O avião não chega. Qual é a conclusão? Ele voltou para casa chorando. Não tivemos a conclusão. O texto está escrito no texto que o menino ficou decepcionado? Não. Está escrito, você tem elementos no texto para imaginar que o menino ficou decepcionado? Sim. Porque o conto não tem a resolução. Tá? O conto é um modelo diferente. O conto, na verdade, ele serve mais para deixar em aberto alguma coisa, para você depreender uma moral da história. Contos, às vezes, são ótimas situações iniciais, né? Justamente por causa disso. Às vezes você para na perda. A Clarissa, ela deu a perda, que é o cara que é quando ele descobre que tem miopia. Que é igual o avião não chegou, no caso. A sua perda é o avião não chegou. Só que ela vai um pouco mais além e ela dá a resolução. E o seu sonho de ser aviador acabou. Pronto, a história não tem mais para onde ela ir. Pode ter uma outra história, cuja situação inicial era: o cara era apaixonado por aviação, mas ele não podia ser piloto porque ele tinha miopia, ou ele fez a cirurgia e foi ser piloto, ou ele resolveu então ser engenheiro e construir aviões, ou ele desistiu de tudo e foi virar bailarino do municipal. A situação inicial permite um monte de coisas. Se o avião chega, por exemplo, se a história dele acaba assim: o avião chegou, ele ficou extasiado, de emoção, lá e acaba.
Gente, menino é apaixonado por avião. E aí constrói um avião na cidade dele. E o avião chega e todos terminam felizes para sempre. História chata pra caramba. Hã? Não, porque não tem a perda. A perda pode... Vamos criar essa história para ela ficar interessante com um final feliz. A história começa do jeito que começou e termina com o avião pousando no dia da inauguração. Como é que a gente bota uma perda nela? A perda poderia ser que ele ficou doente na véspera da inauguração e a mãe disse que se ele tivesse com febre ele não iria. A perda poderia ser que ele tinha prova no colégio no dia da inauguração. A perda poderia ser que o aeroporto não é na cidade dele, é numa cidade a 200 quilômetros de distância. A mãe dele ia casar no dia do coisa, uma coisa boa também, mas para ele não era boa. Filho, não aparece o tio Antônio, que tinha uma caminhonete velha e leva ele até o coisa para a inauguração. Aparece o Boticário e, na verdade, descobre que ele não estava doente, que ele estava só com estava nascendo o siso e ele pôde ver... Aí nós estamos, inclusive, colocando um auxílio para compensar a perda, para compensar o desequilíbrio. E aí você tem uma história. Porque se é tudo bom do começo ao fim, não tem história. História tem que ter a perda. Uma narrativa tem que ter a perda para a conclusão ser alguma coisa legal.